Então, caríssimos irmãos, agora eu vou convidar para abrir o seu microfone o nosso irmão palestrante, irmão doutor Durval Quinones, especialista, médico de especialidade gastro, né? Faz parte do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, frequentou muitos anos o Tátua Harmonia Universal, frequenta o Tátua aqui de Campinas, Tátua Jesus Nosso Mestre. Então, irmão Durval, o senhor está com a palavra. Muito obrigado a todos pela presença, mas antes eu queria agradecer primeiramente a Deus, o grande arquiteto do universo, que nos permite todos estarmos juntos hoje aqui no dia de hoje. Saudar a pessoa do senhor nosso ilustríssimo presidente Celino Bárbara, a nossa querida irmã Sueli, presidente do Supremo Conselho, e o presidente do Tato, o José Gongra, do Tato Jesus Nosso Mestre, que está sediando aí essa semana, 47ª semana esotérica e primeira virtual, né? Há males que vêm para bem, né? Trouxe, infelizmente, essa pandemia, fez com que a gente tivesse que se adaptar às novas tecnologias e buscar uma alternativa para que a gente pudesse estar reunido novamente e pudesse celebrar os laços da nossa amizade e irmandade. Eu fiquei feliz de receber esse convite do José Gongra para fazer essa palestra e me sinto até não apenas lisonjeado, mas também impressionado, porque o Tato, da onde eu comecei meus trabalhos lá em Jundiaí, Harmonia Universal, tem um grande palestrante, que é o meu querido irmão Darcy Góes, é uma pessoa tem uma habilidade, uma proficiência para falar muito grande, então a responsabilidade é grande, além de que o irmão Gongra sempre foi um bom orador, um grande orador, a nossa irmã Mirtes, que também é oradora dessa diretoria da qual nós estamos aí participando do Tátua, e outras pessoas, como o nosso querido irmão Arnaldo Bona, que são pessoas fantásticas, então a responsabilidade é grande. Fico feliz também, Zezinho, de ver que o seu o livro de instruções seu está bem velhinho e bem surrado. Eu tenho o meu aqui também. Não está tão velhinho igual o seu, mas isso eu aprendi exatamente, ó. Isso eu vou te contar, aprendi com o João Mano, né? Uma certa feita ele esteve lá em Jundiaí, nos visitando no Tátua, e eu mostrei um livrinho para ele, antigo meu também, que é o Curso de Iniciação Esotérica. E é um livro bem velhinho já, de tanto a gente usar, ler, revirar, pesquisar. E eu fiquei envergonhado, cheguei para ele, João Mano, por favor, me perdoe que eu vou pedir um autógrafo seu aqui no livro, uma dedicatória, e é um livro que está muito velhinho. Daí ele falou, não, eu gostei que está velho. Então, como você gostou que está velho? É porque eu vi que você leu, que você usou, que você estudou. Então, se o seu livro de instruções está bem judiadinho, é sinal que o irmão é um afinco estudioso aí da nossa literatura esotérica. E o livro de instruções foi o que me inspirou a falar hoje sobre esse tema, harmonia, amor, verdade, justiça, que é o tema aqui da capa do nosso livro, né? Tem esses 4 pilares, que são os pilares da nossa ordem, né? Harmonia, amor, verdade, justiça. A simbologia do número 4, ela tem um aspecto simbólico, o número 4, muito grande, né? Basicamente, a composição do nosso universo, se você for analisar pela teoria dos alquimistas, ele é feito de ar, terra, água e fogo. Então, segundo os alquimistas, esses são os 4 elementos da natureza que compõem, né, todo o universo. Os 4 pontos da cruz, né, a cruz de Cristo, também faz parte do nosso símbolo dos esoteristas. Aqui tem as asas do pensamento, né, as asas do pensamento, vou colocar um pouquinho mais próximo aqui para verem, asas do pensamento com a cruz dentro da estrela de Davi. Então, o símbolo cristão, né, a cruz de Cristo, que simboliza principalmente ali o pilar do amor, né, o amor cristão que devemos ter entre todos nós, né, esse amor universal, é um dos nossos mais importantes pilares, são a essência, a base de toda a nossa filosofia esoterista. E não apenas o símbolo da cruz, mas, por exemplo, os dias, né, ao longo de um ano, são as estações que se dividem um ano,
Então, por exemplo, nós temos o inverno, outono, verão, primavera. São 4 estações. Também aí o simbolismo do número 4, né? O próprio dia se divide em 4 partes, né? É a madrugada, manhã, tarde e noite. Nós temos também os discursos aristotélicos, a poética, retórica, dialética e o discurso analítico, né? Que seria a lógica aristotélica, a base da lógica aristotélica. Então, o símbolo do 4 é muito presente e ele é a base fundamental dos pontos cardinais, norte, sul, leste, oeste, as 4 paredes de uma casa ou de um templo. Então, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de me deparar com o prédio do Edifício do Pensamento, lá na rua Rodrigo Silva, e olhar o antigo sede nossa, que era ali na número 85 da Rodrigo Silva, aquele prédio lindíssimo, foi todo restaurado. Hoje é a biblioteca, ali onde tem todo o nosso acervo esoterista. Eu era jovem, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, né? E eu estava passeando com o meu querido tio Wilson, né? Ele não é esoterista, mas já frequentou algumas vezes o círculo, né? E o Wilson gosta muito de maçonaria e Rosa Cruz, e já participou dessas ordens esotéricas também. E ele me mostrava muito a simbologia que tinha ali no frontispício daquele edifício. É lindíssimo, né? Dá para fazer uma aula enorme só sobre os ensinamentos esotéricos, simbólicos que tem aquele prédio. E eu pensei logo na estrutura do prédio. Eu falei, deixa eu entrar, queria entrar, conhecer. Tive a oportunidade de conhecer ali da Livraria do Pensamento, já subi para lá, fui conhecer. Na época eu não me lembro quem me apresentou, faz muitos anos já isso, mas alguém foi muito gentil, algum irmão, e me apresentou o prédio. Aí eu comecei a perceber a estrutura do edifício, né? Qual a estrutura que tem? Quais são os pilares? E aí no livrinho de instruções estava lá os pilares, né? Essa estrutura que compõe o aspecto filosófico. Então, mais do que a beleza física, a beleza filosófica dos ensinamentos do círculo esotérico. E dentro do livro de instruções, ali a base dos nossos ensinamentos, a sede do nosso templo, que a gente deve construir. O templo interior é muito mais importante que o templo exterior. A parte externa, material, ela passa. O que fica é a parte interna. E tem uma sequência muito interessante no fato de ser essa: harmonia, amor, verdade e justiça. Se a gente for parar para pensar, você não pode ter, tem que ser essa a sequência, você não pode ter justiça se você não passou por as outras etapas, se não tem harmonia, se não tem amor, se não tem a verdade. Então, cada uma das etapas é consequência. Então, a harmonia, ela é uma vibração, ela é um estado energético. Nós falamos muito da egrégora que é composta ao longo das nossas reuniões, sejam elas esotéricas com X às segundas-feiras, ou mesmo esotéricas com S, né, como nos dias 27 de cada mês. Mas essa composição energética de cada um de nós em convívio, vibrando numa harmonia, gera essa egrégora que emana energia para o universo. Ela pode ser uma energia harmoniosa, é assim que a gente espera que seja, mas pode haver desarmonia também, né? Então, o universo ele é dual, noite e dia, positivo, negativo, sexo masculino, feminino, então frio e calor. Então veja, essa harmonia, ela também vem associada à desarmonia. E muitas vezes a gente só valoriza a harmonia, por exemplo, dos nossos lares, quando a gente está numa situação de desarmonia, quando a gente está no polo oposto. E muitas vezes a gente tem que se recompor essa harmonia, esse padrão vibratório mais positivo, para que a gente consiga passar para as próximas etapas. Então, sem harmonia, nada feito. A gente precisa vibrar numa escala tonal positiva, com o poder da mentalização. Isso é ensinado pelo nosso Prentice Moonfort, né? O poder da nossa mente, né? Nossas forças mentais, um livro fantástico dele. Então, é vibrar com pensamentos positivos, né? Muitas vezes a gente tem que se preparar para situações difíceis, mas a gente se prepara para o difícil, mas sempre espera o positivo. O preço de pensar positivo e negativo sempre é o mesmo, então pensemos positivos, vibremos em uma harmonia um pouco mais elevada. E a gente passa para o próximo pilar, é o pilar do amor, o amor cristão. Eu acho que o maior símbolo de amor mesmo é o Cristo,
E na ausência do Cristo, talvez sejam nossas mães, né? Uma homenagem às mães, a minha mãe, que talvez esteja me assistindo aí, a doutora Mara Knox, também é médica, pediatra, não é esoterista, mas é uma pessoa com uma grande espiritualidade, que me ensinou o caminho do bem, de Deus, colocou Deus no meu coração. O amor materno é um amor que acho que nada supera o amor de uma mãe, é um amor incondicional, não enxerga os defeitos, né, as falhas do filho, sem sempre estar procurando preencher esse vazio que nós temos dentro da gente, nada como o amor de mãe. O pilar da verdade, onde a verdade ela emana em todos os lugares, todas as religiões têm a sua verdade, não tem uma que tenha uma verdade única. Na verdade, a verdade ela compreende tudo aquilo que nós chamamos de Deus. Deus é a única verdade, é a verdade absoluta, não a verdade relativa à minha verdade, à sua verdade, aquela que é composta de narrativas, né? Quem tem a razão, a única verdade absoluta é o bem maior, que é Deus. Então, essa verdade, ela compõe-se de vários aspectos e está espalhada pelo mundo inteiro, em cada canto, em cada ser, em cada situação a gente pode encontrar a verdade. E é a diversa composição dessa verdade que torna a Deus onipresente. Então, Deus está em todos os lugares porque Ele é a verdade. Então, sempre haverá verdade, até nas pessoas mais erradas, nas situações mais adversas. A gente vai poder encontrar a verdade, basta a gente querer olhar e ter o coração aberto, estar no estado de harmonia e amor, a gente vai encontrar a verdade, ela se apresenta para nós no momento certo. E por último, o pilar da justiça. A justiça, não essa justiça dos homens, nós tentamos replicar a justiça divina, mas é a justiça no sentido kármico mesmo, de ação e reação. O Swami Vivekananda fala muito disso, dos efeitos do karma sobre nós, karma positivo e negativo, mas basicamente a karma quer dizer ação. E nossas ações sendo boas terão repercussões boas, atrairão energias boas, e nossas ações sendo ruins atrairão efeitos negativos para a gente. Então, lembrando que numa terra onde só tem a justiça de talião, onde olho por olho e dente por dente é a única lei, a gente tem que lembrar que todos nós talvez terminaríamos cegos ou banguelas, né, sem dentes. Não, talvez não seja o caminho, né? Todos nós vamos errar e o caminho é essa justiça baseada no amor, na harmonia, no amor, na verdade, na justiça. Então, esse é o caminho, são as bases do nosso círculo esotérico, é o pilar. E eu pensei até em contar uma história aqui, que é uma fábula budista, que talvez tentasse reunir numa única história um ensinamento que contivesse harmonia, amor, verdade e justiça. A história basicamente é uma história inicialmente triste, que conta a história de uma mocinha há muitos anos atrás, né, da sociedade tibetana, uma sociedade dividida em castas, como a sociedade indiana, tem muitas diferenças sociais, e essa mocinha ela se apaixonou por um cidadão que era um renegado, era um cidadão que não era bem visto, uma persona não grata, né? Ela era de uma família nobre e ele era um plebeu, vamos dizer assim. E ela viveu esse amor proibido com ele. E fruto desse amor, ela teve uma gravidez, aspas ali, indesejada, e ela não sabia o que fazer, porque conseguiu esconder essa gravidez durante um período, e depois de um certo tempo aquilo começou a se mostrar, e as mocinhas naquela época, o casamento era com a moça, vamos dizer, pura, virgem, né? Não poderia ter tido contato sexual antes do casamento. E aquilo foi um verdadeiro escândalo. E quando os pais foram questionar essa mocinha, ela respondeu assim, que ela tinha sido vítima de uma violência sexual, ela tinha sido abusada. E aí perguntaram, mas quem é o abusador, né? Ela falou, olha, foi aquele monge budista daquele templo. Aí, mas como que pode ser esse monge? Porque ele é um senhor de quase 102 anos de idade, então, é uma pessoa muito idosa, já uma vida inteira de castidade. É pouco provável que esse monge tenha te tomado à força e abusado de você. E ela falou, mas foi ele que abusou de mim e tal, vocês se resolvam com ele. E todo mundo ficou indignado. Mas como é que pode um monge, um homem santo, a vida de castidade, fazer isso? Que perversão! E todo mundo começou a comprar essa história.
uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Então, a coisa foi ficando pesada e as pessoas foram tirar satisfação com o monge. Foram até o templo, chegaram para o monge e perguntaram para ele, mas não é possível, você tomou ela à força? Deu o monge, mas quem disse isso? Foi ela, a própria vítima. Ela falou que ela veio aqui fazer um tributo, fazer uma oferenda ao Buda, e o senhor tomou ela à força aqui no templo, a violentou e ela engravidou do senhor. Bom, se foi isso que ela disse, o monge respondeu, deve ter sido isso mesmo que aconteceu. Pô, mas o senhor tem que se responsabilizar, como é que vai ficar assim? A criança não pode ficar sem um pai. Ele falou, bom, então se o problema é a criança ter um pai, eu assumirei a responsabilidade da educação da criança. Então, ele teve que pegar essa criança, adotou essa criança e levou ela para o templo no Tibete e começou a tratar, cuidar desse menino, esse jovem rapazinho que nasceu. E foi uma dor muito forte para essa mãe, porque ela amava o rapaz, não poderia ficar com o rapaz por uma questão ali social, não poderia então viver esse amor, né? E nem o fruto desse amor, porque ela, por uma mentira, perdeu o seu filho. E nisso os anos foram se passando, a dor dessa mãe, a angústia aumentando dia após dia, e ela, um belo dia, ou passaram-se vários anos, ela não aguentou mais. Ela precisou visitar lá o templo e falar com o monge. E ela buscou esse senhor, ele ainda estava bem velho, ele estava morrendo, e foi um dos motivos que levou ela a ir até lá, porque ela tinha medo de o monge morrer e ela não ter como se retratar com o monge, se desculpar, conversar, e também não tinha mais como ver seu filho, né? Então ela aproveitou, foi no templo, procurou pelo monge, ele já estava acamado, idoso, e ele falou, quem é você? Ah, eu sou aquela moça, o senhor não se lembra? Eu falei que o senhor me violentou e disso surgiu esse menino, meu filho, que o senhor adotou e criou como se fosse o seu filho. E eu queria pedir desculpa para o senhor, porque eu tenho medo que o senhor já está de idade, o senhor morra e eu fique com esse peso enorme, porque eu menti, eu não disse a verdade. E, infelizmente, isso causou um dano muito grande para o senhor, que ficou mal visto, foi mal comentado aqui, e vítima de calúnia, difamação, né? E uma dor terrível para mim, que sou mãe e não pude concretizar a realização maior da maternidade, que é cuidar do seu filho. E ele respondeu para ela, mas não tem problema, eu já te perdoei faz muito tempo. Agora você é que tem que se perdoar. Porque pense comigo, você precisava de um bode expiatório. E eu tinha que ser, eu tive que fazer aquilo, eu tive que assumir esse papel. Você atribuiu à minha pessoa, não foi para outro. Então, era minha responsabilidade assumir. A criança, ela precisava de um pai. Eu fui o pai para essa criança. E as pessoas precisavam de alguém para jogar, extravasar seus sentimentos negativos, as suas angústias e tal, suas mágoas, e precisava de alguém para exatamente um bode expiatório. E essas pessoas tiveram isso, um culpado, precisavam culpar alguém, fazer uma justiça de alguma forma. E eu queria te apresentar, então, o seu filho. Eu sei que deve ter sido terrível a sua dor de ter ficado tantos anos separado, mas eis aqui seu filho, sua santidade, o Dalai Lama. Era, acho que, o 13º Dalai Lama. Hoje nós estamos no 14º Dalai Lama, esse que é o atual. Essa história diz que é verídica, é uma lenda, mas é uma história que representa bem a que nós temos que ter dentro de nós essa base espiritual, a harmonia, o amor, a verdade, a justiça. Porque esse monge, num único ato, o ato de assumir até uma mentira, ele conseguiu, através de uma mente harmoniosa, do amor ao teu próximo, de saber a verdade para si e tê-la dentro do seu coração, às vezes não manifestando ela no exterior, mas por uma causa maior, por uma justiça. E aquela criança não poderia crescer renegada, aquela filha expulsa de casa, com uma criança desabrigada ao relento. Esse monge, ele, através dessa única atitude amorosa, ele conseguiu reunir todas essas 4 virtudes dentro dele. Então a gente tem que fazer aquilo que se faz necessário. E nem sempre aquilo que é necessário é o mais fácil, o mais conveniente, mesmo para nós. E ser virtuoso e ter todos esses princípios dentro de nós não é fácil.
É uma luta diária, nós temos que lutar contra o nosso principal inimigo, que muitas vezes somos nós mesmos. Então, eu gostaria de estar encerrando aqui nesse momento, falando uma última frase, que eu achei muito interessante, é do Mark Twain, um autor norte-americano, romancista. Ele fala que existem 2 dias mais importantes da sua vida: aquele dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê você nasceu. Então, já nascemos, já sabemos esse dia é muito importante, é nosso aniversário, mas descobrir o porquê nós nascemos, isso é só ao longo da vida, e vamos fundamentar nossas bases agora em harmonia, amor, verdade e justiça, nos nutrindo desses preciosos ensinamentos do nosso círculo esotérico, da comunhão do pensamento, que vão dar a base moral, a base ética, vão nos mostrar o caminho da verdade, da justiça, do amor e da harmonia. E muito obrigado a todos os irmãos pela paciência, pelo carinho de ter me ouvido nesses poucos minutos. Espero ter tentado tocar um pouquinho o coração de vocês com essa história e que todos nós podemos nos congregar em breve, presencialmente, né, se Deus quiser e assim o permitir, né, todos juntos, celebrar o laço da nossa amizade e irmandade. Obrigado, meu querido irmão Gongra. Eu vou passar a palavra ao senhor, nosso querido presidente do nosso Tátua, Jesus, nosso mestre, obrigado e fiquem com Deus.